Olá, irmãs, graça e paz, tudo bem? Vim aqui trazer o segundo estudo da revista Vida Cristã, que fala sobre a graça que é suficiente. O texto base que a gente vai estar lendo se encontra lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 7. Se você puder, pega a sua Bíblia aí para acompanhar junto. Dá um pause no vídeo, pega a Bíblia, tá bom? É importante acompanhar pela palavra. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Paulo fala sobre o espinho na carne. E o texto nos diz assim: E para que não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Deus, louvado e engrandecido seja o Teu nome, ó Deus, pelo privilégio, ó Deus, de ouvir da Tua palavra, Senhor, de aprender de Ti. Pai, que o Teu Espírito Santo venha ministrar em nossos corações, Senhor, acerca daquilo que o Senhor quer. Bem sei, ó Deus, que a Tua palavra não volta para Ti vazia, antes cumpre o propósito para o qual foi designada, Deus. Então, Senhor, que assim seja sobre as nossas vidas, Pai, nesse momento. Abençoa cada uma dessas pessoas que estão ouvindo, assistindo, Senhor, esse estudo. Pai, que o Teu Espírito Santo ministre sobre a vida delas, ministre na casa delas, Senhor. Venha fortalecê-las, Pai, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Deus. Seja conosco em nome de Jesus. Amém. Bom, então, como eu falei, o título da revista dessa lição é A Graça que é Suficiente. Paulo, aqui, quando ele começa falando, e para que não me soberbecesse com a grandeza das revelações, ele está se referindo ao que ele disse momentos antes, no início do capítulo 12. Ele começa falando que há 14 anos, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, aos quais não é lícito ao homem referir. E aqui ele fala, de tal coisa me gloriarei. Paulo está falando sobre uma experiência espiritual, uma experiência divina que ele teve com o Senhor, 14 anos antes dele escrever essa carta. Ao que parece, até então, ninguém sabia dessa experiência. E Paulo levou 14 anos para falar sobre ela. Ele começa falando com toda a humildade, falando que ele conhece um homem em Cristo. Um homem em Cristo. Eleva Cristo, né? E ele conta ali a sua experiência. Por que ele faz isso? E por que ele fala sobre se gloriar na fraqueza, sobre, né, aqui no texto que a gente leu. Por que ele vem falar no versículo 9 que mais se gloriará nas fraquezas? O que acontece? A igreja de Coríntios estava sendo assediada por falsos mestres. Esses falsos mestres estavam contando vantagens por causa das suas experiências espirituais. E essa igreja estava começando a achar esses falsos mestres mais sábios do que Paulo, mais espirituais do que Paulo. Começaram a enxergar com um olhar meio desconfiados. Então, Paulo começa falando que, já que é para se gloriar nas experiências, então ele conta essa que ele teve.
Paulo talvez não tenha comentado isso antes, porque ele, pelo que a gente lê nas Escrituras, o perfil de Paulo era de fazer com que as pessoas conhecessem a Deus através da sua palavra pregada. Paulo não fazia questão de contar suas experiências espirituais para ninguém a fim de ter reconhecimento como sendo cristão. Não, bastava o testemunho dele, bastava a palavra que ele pregava. Mas aqui ele começa a falar sobre isso, sobre essa experiência que ele teve. E ele vem falar que para que não se soberbecesse com a grandeza das revelações, ele nem entra em detalhes sobre as revelações. Ele vai frisar muito mais a fraqueza do que a revelação em si. Paulo fala com toda a humildade. E ele fala que para que não se soberbecesse com a grandeza das revelações, foi posto nele um espinho na carne. Bom, o que seria esse espinho, a gente não sabe, não se chegou a uma definição. Se sabe que a palavra no grego, e aqui eu já entrei na lição sem querer, era só uma introdução, mas já entrou na lição. Aqui fala assim, ó, no primeiro tópico da lição, na página 52. Para entender o espinho, precisamos antes compreender o motivo pelo qual ele foi colocado em Paulo. No capítulo 12, o apóstolo principia falando que se existe uma coisa para se gloriar, seria nas fraquezas, e passa a argumentar o porquê. Paulo diz acerca de si: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. O chamado terceiro céu, na visão grega, era o paraíso local, em que as almas iriam depois da morte. Apesar de dizer que conhecia um homem, o qual até parece ser uma outra pessoa, Paulo aqui estava falando de si mesmo, porque no versículo 5 a gente vê que ele fala: de tal coisa me gloriarei. Então continua narrando que por causa de tais visões ele recebera o espinho. Mas que espinho seria esse? A palavra grega skolops significa literalmente estaca. Então veja que a nossa tradução colocou como sendo um espinho na carne. Um espinho na carne, se você parar para pensar, uma pessoa que vai e se espeta numa roseira ou entra uma ferpazinha na mão, não causa muita dor, causa um incômodozinho ali. Mas não é grande coisa. Agora, uma estaca de madeira pregada no corpo, introduzida no corpo, isso é doloroso. A palavra original é estaca, é uma estaca de madeira no corpo de Paulo. Ele fala que foi dada a ele, foi posto nele uma estaca em sua carne, em seu corpo. A ideia aqui é algo que provoca dor física, porque ele usa a expressão na carne. Paulo estava sofrendo com aqueles espinhos, com aquele espinho que foi posto nele, e não buscado por ele mesmo. Até hoje os estudiosos procuram saber o que seria esse espinho, já que Paulo nunca registrou isso. Alguns dizem que poderia ser algo de natureza psíquica ou mental, como depressão ou epilepsia. Outros acreditam em uma tormenta espiritual, uma visitação de demônios, né? Já que ele fala aqui que era mensageiro de Satanás, né? Então, algumas pessoas acreditam, alguns estudiosos acreditam que ele era atormentado por espíritos malignos. Mas boa parte dos pesquisadores acredita que era um problema na visão que ele havia adquirido, tomando por base o texto de Gálatas 4, 14 e 15. Nesse texto aqui de Gálatas, o apóstolo Paulo fala: estou bem certo de que, se possível, vocês tirariam os próprios olhos para me dar. Então, dá ao entender de que Paulo tinha algum problema na vista, porque para que alguém ia tirar os olhos do próprio corpo para dar para ele, se os olhos dele fossem bons, né? Então, com base nessa palavra, nessa passagem, muitos estudiosos acreditam que esse espinho na carne se referia
a uma doença na vista. O fato é que esse espinho, independente do que fosse, trazia incômodo físico para Paulo. Talvez uma razão para que esse espinho não fosse dito, né, qual é, seja para que eu e você, ao ler, possamos identificar que temos o nosso espinho na carne. Talvez se ele falasse que o espinho na carne dele é uma depressão, aí você não sofre de depressão, mas você tem outra coisa, e aí você acha assim, então esse não é o meu espinho na carne, não dá pra eu achar que é. Então, talvez esse tenha sido o motivo para ele não colocar aqui qual era o espinho na carne dele, né? Outra informação é que aquele mal, diz Paulo, era um mensageiro de Satanás. Interessante que a palavra mensageiro no original significa literalmente anjo da parte do próprio diabo. Algo que, de acordo com a Bíblia, é possível, já que vemos isso sobre a vida de Jó, quando Satanás colocou tumores nele. Então, esse espinho na carne trazia dor, incômodo para Paulo. Quando ele fala que foi enviado, né, que era mensageiro de Satanás para o esbofetear, a fim de que não se exaltasse, é importante a gente lembrar de que Satanás não pode fazer absolutamente nada fora da permissão, do domínio de Deus. Tudo que acontece na terra, nos céus, debaixo da terra, tudo está sob o domínio de Deus. Ele é soberano, ele é onipotente. Para você ver que quando o inimigo foi sobre a vida de Jó, ele primeiro pediu permissão a Deus para poder tocar em Jó. Quando ele fala aqui sobre esbofetear, é porque na cultura deles, esbofetear era um sinal de desprezo. E isso era humilhante para alguém que era esbofeteado, era desprezado, aquela pessoa estava desprezando, né? Aquela pessoa que estava esbofeteando estava desprezando aquele que estava recebendo o tabefe. Então, era no sentido de humilhar Paulo. Esse espinho na carne que foi posto nele era com o intuito de o humilhar, era com o intuito de que ele não se soberbecesse, não se exaltasse. Paulo tinha tido experiências extraordinárias com o Senhor, né? Ele foi arrebatado até o terceiro céu, ele ouviu coisas inefáveis, coisas que não são lícitas dizer ao homem. O que será que Paulo escutou? Mas foi tão grande essas revelações que foi necessário pôr sobre ele algo que o lembrasse de que ele era apenas servo, dependente do Senhor. Foi posto esse espinho na carne, a fim de que ele se mantesse submisso, se mantesse humilde. Paulo, depois de passar por essa experiência, ele poderia voltar a si se sentindo o crente, o suprassumo. Ninguém é tão crente como eu, não, porque eu sou crente, eu subi até o terceiro céu. Quem fez isso? Quem teve algo assim? Paulo poderia, né, se ensoberbecer. Mas aí teria um problema, porque Deus não poderia mais usar Paulo, porque Deus resiste aos soberbos. Então, Deus, em sua bondade e amor sobre Paulo, permitiu esse espinho na carne, entendeu? O inimigo ele não tem o poder de fazer nada fora do controle de Deus. E ainda que algo pareça ruim, né, como uma estaca fincada na carne, ela vem para promover o bem. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito.
Então, essa estaca de madeira, ela de alguma maneira contribuía para o bem de Paulo. O inimigo não pode fazer nada sem a permissão de Deus. E existem incômodos em nossa vida que não buscamos, mas foram colocados em nós. Em algumas situações, Deus permite que Satanás toque em nossas vidas, como aqui eu falei, né? Quando tem algum propósito nisso. Você pode estar se perguntando, como isso é possível? A Bíblia diz que isto ocorre. Aqui no próprio texto, no versículo 7, Paulo já diz o motivo: para que não me soberbecesse, a fim de não me exaltar. Então Deus permite que coisas aconteçam, mas tudo tem um propósito, tudo tem um motivo. E na maioria das vezes é para contribuir, né, para o bem daqueles que amam a Deus. O segundo tópico fala sobre o pedido. Aqui no versículo 8 a gente vê que Paulo diz que por 3 vezes ele pediu ao Senhor que afastasse esse espinho dele. Gente, era algo que trazia dor, era algo que trazia incômodo a Paulo. Dor física a ele. Quantas vezes a gente mesmo, não é? Vai diante de Deus e pede por livramento? Não tem nada de errado, é totalmente humano, né? A gente não quer sofrer, a gente não quer sentir dor. Isso é humano. E Paulo, tão humano quanto nós, ele foi diante do Senhor e pediu ao Senhor por 3 vezes que livrasse ele daquele sofrimento, que livrasse ele daquelas dores. O apóstolo Paulo roga ao Senhor que o espinho lhe fosse tirado. A expressão por causa disto aponta para o incômodo que o apóstolo Paulo estava sofrendo. Para entendermos a intensidade desse incômodo, devemos nos aperceber de como funcionava a cultura judaica, tanto na literatura quanto no modo de vida. Hoje dizemos assim: já pedi tal coisa 1000 vezes a fulano. Pois os judeus, quando queriam dar a ideia de intensidade, falava geralmente 2 ou 3 vezes a mesma expressão. Então, Paulo aqui, quando está dizendo que ele por 3 vezes foi diante do Senhor, ele está querendo dizer que ele insistiu com o Senhor. Ele está querendo expressar a intensidade da fala dele. Quando ele fala isso, ele está sofrendo por aflições, está sofrendo aflições. E isso é algo que realmente faz parte da vida de um cristão. Paulo fazia esse pedido a Deus e é algo legítimo por causa do seu sofrimento. Será que você e eu nos identificamos, podemos nos identificar também com algumas situações assim? Não me refiro às angústias que são consequências dos nossos erros, mas às provações que nos sobrevêm e não entendemos, às vezes, o motivo. Em algumas situações até entendemos, mas murmuramos, porque não aceitamos o desígnio de Deus. No entanto, uma coisa é certa: sempre naquilo que Deus faz, existe um propósito que prevalece sobre tudo. O segredo, então, é estarmos de acordo com a sua vontade. Talvez o seu espinho na carne seja uma enfermidade que você não procurou ter. Quando eu digo não procurou ter, eu não estou querendo me referir, por exemplo, a um câncer de pulmão para uma pessoa que fumou a vida toda. Isso é consequência. Mas existem enfermidades que vêm sobre a vida do crente, do ser humano, que não foi procurado por elas. Uma doença, às vezes, genética, uma doença que simplesmente apareceu, uma coisa que não foi buscado. Então, a enfermidade também pode ser um espinho na carne. Problemas financeiros que vieram sem a sua má administração, como um desemprego, por exemplo, né?
Problemas familiares, às vezes existem pessoas que abrem mão da sua vida para cuidar de um ente querido, abrem mão dos seus interesses, abrem mão de tempo de lazer, abrem mão, às vezes, muitas vezes até ver pouco a família, tem pouco tempo com a família, né? Para cuidar de um ente querido. Isso às vezes é tido como um espinho na carne, porque é algo que traz dor, é algo que traz incômodo, né? E às vezes a gente não entende o motivo de passarmos por essas coisas. E algumas vezes também até entendemos, mas não aceitamos, murmuramos, reclamamos, né? Tem crente que vai diante de Deus e começa a questionar Deus, começa a colocar Deus contra a parede. Senhor, o Senhor tem que fazer isso, o Senhor tem que me dar o livramento, o Senhor tem que me dar a vitória. Como se Deus fosse um ser impessoal, um ser que não pensa, uma fonte de desejo. Eu vou lá, faço o meu pedido e pronto, aquilo ali vai ser atendido porque eu pedi. Não, não é assim. Deus, ele tem uma vontade, ele tem os seus propósitos. E esse propósito, a vontade dele é soberana, prevalece sobre tudo. Então, no lugar de murmurarmos, né, no lugar de reclamar da situação, devemos buscar em Deus estar no centro da vontade dele. Devemos buscar em Deus nos alinhar a nossa vontade à vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, diferente da nossa, que é limitada. Bom, sobre a suficiência da graça de Deus. No versículo 9, depois de orar tantas vezes, insistentemente diante do Senhor e ouvir silêncio do Senhor, quantas vezes a gente ora e fica só no silêncio? Isso nos mostra que o silêncio de Deus e até o não de Deus não significa que não somos crentes o suficiente, que faltou fé. Não significa muitas vezes que faltou fervor, que faltou propósito, que faltou determinar. Não. O Senhor não respondeu a Paulo de imediato. Mas então, em um dado momento, o Senhor responde. E a resposta de Deus é não. Deus chega para Paulo e fala: Paulo, a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que poder é esse que Deus está falando aqui? É o poder extraordinário do Espírito Santo habitando na vida do crente. Deus poderia ter tirado o espinho de Paulo. Poderia. Mas isso provavelmente faria com que ele se ensoberbecesse. O espinho lembrava a Paulo que ele era apenas servo, que ele era frágil, que ele era limitado, que ele era fraco. Aquele espinho na vida de Paulo fazia ele ser um crente submisso, um crente humilde diante do Senhor e dos homens. E então Deus diz: Paulo, não vou te livrar, não vou tirar isso de você. Eu sei por que eu permiti. Se eu tirar, não vai dar certo. O meu propósito é bom, creia nisso. A minha graça te basta, o meu favor te basta. O poder do meu Espírito Santo habitando em você, isso te basta. O meu consolo te basta, o meu sustento te basta. Paulo, descansa o teu coração, porque eu sou suficiente na sua vida. Agora tira Paulo e coloca o seu nome. Deus é suficiente na sua vida. O poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza. Quando pensamos que estamos fortes, é porque o nosso orgulho está lá em cima e a gente se sente o máximo. Então somos fracos, porque então a presença de Deus se retira de nós. Quando reconhecemos que somos fracos,
quando reconhecemos que somos limitados, quando reconhecemos que dependemos, que precisamos, que necessitamos da presença de Deus, aí somos fortes. Porque é o Senhor quem se manifesta em nós. É o poder dele quem nos fortalece. É o poder dele que se manifesta através da nossa vida e aí é que somos fortes. Não por nós mesmos, mas por ele. Porque somos apenas vasos de barro e a excelência do poder e a glória vem do Senhor em nós. Sobre a suficiência dessa graça, é o terceiro tópico. Na resposta de Deus, mediante o sofrimento e o pedido de Paulo, é que a graça bastaria ao apóstolo. Que resposta intrigante! Já pensou você que está tentando viver uma vida de fidelidade a Deus, adorando, se distanciando do mal, sendo acometido por algo que foge do seu controle? Então você pede a Deus, rogando que o Senhor haja em meio àquela situação e recebe como resposta que a graça te basta. Paulo só entendeu essa palavra divina porque ele entendia a graça. A graça basta. Literalmente significa a graça satisfaz. Isso implica em que Paulo deveria ficar satisfeito com essa graça, que é exatamente o que ele fala em outras cartas, ao referir-se ao contentamento cristão. E aqui eu queria ler com você 2 Coríntios 4. 4? Acho que é assim. No versículo 8. Não, vamos ver no 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Essa aqui é uma aplicação de Paulo sobre a graça que é suficiente. A dificuldade está lá, a tribulação está lá, em tudo somos atribulados. A tribulação existe, o problema é real, não é uma fantasia, é algo real. Porém, essas dificuldades, essas tribulações não trazem angústia, porque a graça do Senhor, o poder do Senhor, o Espírito Santo, ele vem e consola. Somos atribulados sim, porém não angustiados. Perplexos, ou seja, chocados, de queixo caído com a situação. Perplexos com a atitude de alguém, perplexos com a fala de uma pessoa, perplexos, porém não desanimados. Essas coisas que vêm não são capazes de fazer desanimar, porque é o poder de Deus que opera, fortalecendo, fortificando a vida do crente. Perseguidos de morte. Quando ele fala aqui perseguido, é perseguido de morte. Porém, não desamparados. O Senhor sempre envia alguém que vai lá e acolhe, e ajuda, que presta socorro, que presta auxílio. Isso é o próprio Deus, é a graça de Deus que se manifesta através das outras pessoas. É o próprio Deus cuidando. Então, perseguidos sim, porém desamparados por Deus, não. Levando sempre no corpo o morrer de Cristo. Para servirmos a Cristo, é necessário que a gente morra com Ele, para que a vida dele habite em nós. O morrer com Ele é abrir mão da nossa própria vontade, é abrir mão do nosso eu, é abrir mão dos nossos interesses para viver os interesses de Deus, para viver os propósitos de Deus. Nos colocarmos como instrumentos nas mãos dele, como servos diante dele,
prontos para aquilo que Ele tiver para nós, levando no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Entendeu o que é a graça de Deus? A graça que é suficiente? Esta é a suficiência da graça. Paulo, com este entendimento, explica quais são os benefícios da graça que é suficiente. Antes ele havia dito que poderia se gloriar em muitas coisas, mas agora diz de boa vontade, ou seja, com alegria. Com alegria eu me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. É por isso que ele entende que uma vida de ansiedade não nos leva a nada, e que a graça divina é suficiente, independente das provas que passamos aqui. Entender que a graça é suficiente é entender que a nossa vida aqui é limitada e adorar a Deus além das circunstâncias. Paulo chegou a tal entendimento falando à igreja em Filipos. Afirmou que havia aprendido a viver contente em toda e qualquer situação. A graça divina é o que nos basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, diz o Senhor, no versículo 10. Paulo afirma ter prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas perseguições e nas angústias, por amor de Cristo. E aqui está o maior exemplo de que a graça é suficiente. O nosso Senhor Jesus é o maior exemplo disso. Que o Espírito Santo nos capacite a seguir os passos do Mestre por excelência. Amém, irmãs. Acho que eu já falei tudo. A graça de Deus que nos é suficiente, que age em meio às fraquezas, que nos fortalece, que nos aperfeiçoa, que nos firma, que nos fortifica, que nos fundamenta na palavra de Deus, independente das circunstâncias. E talvez aquilo que você esteja vivendo, que você não procurou, talvez seja o seu espinho na carne, talvez uma doença, talvez uma condição física, emocional, não sei qual é o seu espinho. Mas que você nesse momento venha pedir ao Senhor essa graça. A graça que vai te fazer se alegrar como Paulo se alegrou. Né? Ele dizendo, de boa vontade, pois, ou seja, com alegria, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Jesus. Que você peça essa graça, que você venha descansar no Senhor e que o Espírito Santo de Deus possa te encontrar como um vaso disponível para o louvor da glória dele. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, Senhor, glórias ao Teu nome, Jesus, porque Tu és suficiente na nossa vida. Deus, o Teu poder, a Tua graça, Senhor, a Tua misericórdia é suficiente na nossa vida, Deus. Precisamos de Ti, ó Pai. Que o Senhor venha, ó Pai, ajudar, conduzir, aperfeiçoar, Senhor, fortificar essa pessoa que está ouvindo agora. Toma ela em Tuas mãos, ó Pai. Que a Tua graça, Senhor, esteja sobre ela e que o Teu poder repouse sobre ela, para o louvor da Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs. Vou ficando por aqui e em breve estaremos trazendo a terceira lição da revista para finalizar essa revista e eu já vou correr atrás da próxima. Não sei se chegou já. A gente tem atrasado por conta disso, né? Por causa da pandemia, tem toda essa questão dos correios. Às vezes a revista demora muito para chegar. Mas então eu já vou correr atrás da próxima e o próximo estudo bíblico eu vou estar gravando e passando para vocês. Eu ainda não sei o dia que eu vou conseguir gravar, gente, porque é complicado. Com criança em casa, cada dia é uma surpresa.
e grávida, tem dias que eu passo mal, é só Jesus, mas enfim. No dia que o Senhor anotou lá na agenda dele, pretendo eu ainda nessa semana, vou estar trazendo o próximo estudo. Se você quiser, já vai lendo aí em casa, já vai pegando as referências. É o estudo da revista na página 54, tá bom? E é isso, eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe, um forte abraço, fiquem na paz.